noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Nós vamos começar. Nós já começamos o culto dessa noite, mas agora eu lhe convido a você fechar seus olhos e reverentemente vamos orar ao nosso Senhor. Amém? Para que Ele esteja presente nesse culto, para que Ele receba a nossa adoração e para que Ele fale aos nossos corações. Oremos? Santo Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor em nossas vidas. Obrigada pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Eu te peço, Senhor, por esse culto. Te peço por tudo que vai acontecer. Te peço por cada um dos meus irmãos, que o Senhor esteja preparando seus corações, que em nós o Senhor encontre uma terra fértil, que o Senhor possa falar, que entendamos a Tua mensagem para as nossas vidas nessa noite, Deus. Pai, nos ajuda, nos limpa, Deus, nos prepara. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, queremos ser canais, Deus, desobstruídos, Pai, para Te adorar, para que esse louvor, Pai, chegue até o Teu altar. Senhor, eu Te peço por aqueles que estão enfermos, eu Te peço, Pai, pela irmã Genilda, Deus, que o Senhor esteja cuidando dela, que ela possa sentir aonde ela está o Teu amor, o Teu cuidado, Pai, o Teu carinho, que o Senhor esteja fortalecendo seus familiares. Deus, dá forças a cada um, Deus, nesse momento. E o Senhor sabe, Pai, que a nossa vontade é que o Senhor esteja restaurando a saúde dela, Deus. Nós confiamos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas nós Te rogamos, Deus, imploramos a Ti, Pai, pela saúde dela, que o Senhor possa restaurar, que ela possa estar no nosso meio, louvando o Senhor junto contigo, conosco, Pai. Eu Te peço, Deus, pelo retorno que teremos no próximo mês aos cultos, Deus, que o Senhor possa estar direcionando, que o Senhor esteja à frente, Pai. Que tudo aconteça de acordo com a Tua vontade, Deus, que o Senhor esteja preservando nossa saúde, Pai. E que o Senhor esteja desde agora, Deus, colocando nos nossos corações, Pai, o desejo de estarmos juntos novamente, fisicamente na Tua casa. Que possamos, Deus, ter prazer em Te louvar como comunidade, como família, como um só corpo que somos, Pai. Que o Senhor, que tudo isso tenha servido, Deus, para reavivar dentro de nós o amor uns pelos outros, Deus. E que possamos, Deus, ser exemplos nessa terra, exemplos de filhos, exemplos de Teus servos, Deus, de Teus discípulos, Pai. Que pessoas venham a Te conhecer pelas nossas vidas, Deus. E nesse momento eu Te peço, Pai, pelos louvores que serão entoados, pela palavra que será ministrada, Deus, direciona cada momento, Deus, a leitura, que tudo aconteça de acordo com a Tua vontade e que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. É tudo que eu Te peço e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós estaremos fazendo uma leitura bíblica, localizada no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. O texto diz o seguinte: o essencial nas provações. Todos os frutos que as provações visam produzir podem se tornar nulos se nos faltar o essencial, a sabedoria para passar por elas. A sabedoria é o ingrediente que, quando não nos faz compreender o porquê da dor, por exemplo, nos ensina a aceitá-la com paciência. A sabedoria nos faz perceber que, apesar da provação, Deus é nosso aliado. A falta de sabedoria, que seria a falta de compreensão das realidades eternas e do governo de Deus em todas as coisas, nos impele a não aceitar a provação e a duvidar da bondade de Deus. A instrução é clara: aquele que tem sabedoria deve aplicá-la, e quem não tem deve pedir com fé, resistindo a toda dúvida. E quanto a você, cuja fé está sendo severamente provada, pergunto: como está sendo sua reação? Como você está se comportando enquanto sua fé está sendo testada? Em meio às suas lágrimas é possível perceber alegria ou apenas murmuração? Atos 16, 19 até 26 relata um interessante episódio. Paulo e Silas já estavam presos depois de terem sido açoitados, com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, começam a orar e cantar louvores a Deus.
Orar em uma ocasião como essa não é tão difícil. Cantar louvores, sim, soa estranho ao nosso entendimento. Numa situação semelhante, normalmente choramos. Paulo e Silas cantaram. Aí eu vejo sabedoria. Deus, para eles, era tão real quanto o sofrimento. Eles tinham o sofrimento como razão para murmurar e abandonar a fé. Em contrapartida, tinham Deus para render louvores. Deus é maior que o sofrimento. É assim que a sabedoria faz seus cálculos. Se Deus é maior que o sofrimento, então rindamos a Ele o que lhe é devido. E quanto ao sofrimento, paciência. Amém? Nós vamos ter agora o nosso período de louvor. Temos passado por muitas provações, talvez mais do que já tenhamos imaginado nas nossas vidas. Mas essa canção que vamos cantar agora, ela diz que não existe provação maior que o nosso Deus. E que a cada dia possamos estar rompendo em fé, no nosso dia a dia, que nós estejamos focados naquele que é poderoso, naquele que cuida de nós, naquele que está sempre conosco. Vamos cantar juntos essa canção? Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações
Querido irmão e querida irmã, graça e paz, que bom poder reencontrar você nessa noite de domingo, para que juntos nós possamos estar nesse momento de culto através dessa plataforma. Eu queria convidar você e sua família para que nós possamos orar nesse momento e pedir para que o Senhor nos guie na compreensão daquilo que vai ser ministrado nessa noite. Vamos orar? Feche os olhos, ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos, Senhor, reunidos aqui na Tua presença. Quero, Senhor, te pedir que neste momento, Pai, Tu possa nos ensinar, nos corrigir, nos exortar e nos edificar, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos, Senhor, da Tua ajuda, precisamos, Senhor, da Tua direção. Que o Teu reino, Senhor, avance e que em todas as coisas, Senhor, Tu receba a glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, irmãos, o tema do nosso culto dessa noite de domingo é um tema bem específico porque ele trata sobre questões do nosso cotidiano. Trata sobre provação e fé. Esse é o tema. E a partir disso, irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos num livro muito especial na nossa Bíblia, que é o livro de 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro. Tá? Nós vamos utilizar como texto base para a nossa mensagem dessa noite 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 7. Eu queria ler com os irmãos nesse momento. Abre a sua Bíblia, permaneça com ela aberta e vamos ler. Diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Bem, queridos, a gente precisa pontuar algo muito importante em relação a essas primeiras compreensões do livro de 1 Pedro, porque essa epístola ela foi escrita num momento muito específico, onde a igreja passava por um primeiro choque no contexto do primeiro século, que é um choque histórico, né? Ele ficou marcado no contexto histórico, que foi o momento em que o imperador Nero toca fogo na cidade de Roma. Basicamente, esse livro ele foi escrito, essa epístola, ela foi escrita no ano de 64 d.C., ou seja, no primeiro século da era cristã, e ele foi direcionado aos irmãos de Roma, né, aos cristãos de Roma, que tinham passado por esse momento. A questão é, irmãos, Roma, no período de Cristo, era um império muito poderoso. Foi um dos maiores impérios da história. E Roma teve uma série de imperadores que eram homens muito excêntricos, homens muito problemáticos, apesar de serem homens muito inteligentes no seu contexto. Roma era baseada, a sua estrutura política, a sua estrutura administrativa, ela era baseada num processo que é o processo de expansionismo, e esse processo de expansionismo, ele demandava um exército muito forte. Então, Roma basicamente caminhava a partir de guerras, né? Onde havia o momento em que, ao vencer, as terras eram conquistadas e, juntamente com as terras, prisioneiros de guerra e toda a estrutura de espólio de guerra que era alcançado em cada batalha. Ouro, prata, uma série de metais e pedras preciosas, né? Tudo aquilo que fosse possível aferir valor no momento da conquista, Roma conquistava. Irmãos, na realidade, Nero era um homem muito obcecado por construção. Ele era um homem que tinha planos de desenvolver mais ainda a estrutura da cidade de Roma, e para isso ele, em um momento de descontrole, né, das suas percepções, ele toca fogo em toda a estrutura da cidade. Então, basicamente foi destruído uma grande parte, se não a maioria, de tudo aquilo que Roma conhecia como cultura, os seus templos, os seus deuses domésticos, as suas casas, né? Então o cotidiano de Roma ele foi quebrado, muitas pessoas morreram,
não somente por conta das chamas, mas também por conta de toda a crise política, social e econômica que foi criada para isso. Nero, percebendo essa modificação que a cidade passou por conta desse ato descabido, ele não quer ter a culpa sobre si, né? Ele não quis assumir a situação, porque com certeza ele também sofreria muitos embates com a população e com toda a estrutura política da época. Foi então que ele decide direcionar a culpa das chamas em Roma aos cristãos. Então ele começa a espalhar esse boato no contexto da cidade de Roma, e os cristãos começam a ser perseguidos. Vale lembrar que não somente por essa situação, mas era muito forte a cultura de perseguição por conta da estrutura doutrinária e de costume que os cristãos estavam levando e que destoava muito da cultura local da época. Irmãos, é certo que essa perseguição empurrou os cristãos e diminuiu muito o seu campo de pregação, o seu campo de evangelização, e eles acabaram tendo que se esconder e enfrentar perseguições que levaram muitos deles à morte. Muitos deles foram assassinados, foram perseguidos e mortos pela comunidade romana da época por conta dessas questões. Pedro escreve essa epístola aos irmãos, que em sua maioria eram gentios, justamente para dar força aos irmãos, para ensiná-los a necessidade de permanecer firme e ter sua fé solidificada em todas as circunstâncias. Isso era realmente algo muito especial. Os irmãos estavam sofrendo e Pedro estimulava a compreensão de uma fé solidificada em Cristo e preparada para enfrentar todas as dificuldades. É algo, irmãos, que realmente nós, como servos de Cristo, precisamos ter. Uma fé compreensível naquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, solidificada na rocha que é Cristo e preparada para enfrentar todas as dificuldades. A questão é que nós vemos um processo muito importante a ser realizado dentro desse contexto. No versículo que nós lemos, nós tratamos sobre prova. E é isso que nós vamos desenvolver a partir de agora. Eu quero iniciar nesse momento a explanação, a exposição desse versículo que nós acabamos de ler. Bem, queridos, nesse momento nós vamos dar início à exposição do versículo 7 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, e nós vamos fazer novamente a leitura desse versículo. Vamos ler primeiro essa primeira parte, nós vamos expor esse texto por parte, esses versículos por parte. A primeira parte do versículo diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Queridos, é muito importante a gente ter essa percepção daquilo que Pedro trata nesse momento, porque ele inicia fazendo uma escala de valor sobre aquilo que é mais precioso e aquilo que tem menos valor. Pedro faz essa explanação colocando a fé como algo muito mais valoroso do que o próprio ouro. A questão é que, em relação à compreensão humana, que é pecaminosa, o homem tem o costume de dar valor àquilo que é material, àquilo que é terreno, àquilo que é passageiro. Entretanto, Pedro ele faz esse apontamento para dizer que a fé é realmente algo muito mais preciosa, porque é espiritual, é dom de Deus. E a partir daí, queridos, ele traz uma compreensão da necessidade de provar o valor que essa fé tem. Porque se o ouro que é perecível é provado pelo fogo, por que nossa fé não deveria ser provada, sendo ela de maior valor? Nessa percepção, quando ele passa a tratar sobre o ouro, é importante nós falarmos que o ouro, né, como o texto está dizendo, ele é tratado, ele é provado pelo fogo. Muitos autores, quando falam em fogo neste contexto, tratam como forno de Deus, ou seja, o lugar onde nós somos provados, o lugar onde nós somos forjados como cristãos e a nossa fé tem a possibilidade de ser verificada em sua autenticidade. Irmãos, o texto bíblico ele trata sobre provações.
Mas nós não estamos falando de dificuldades comuns ao nosso dia a dia. Nós estamos falando de provações que estão ligadas especificamente à nossa relação com Cristo. Estão ligadas ao fato de sermos pessoas que têm uma relação direta e profunda com o Senhor. E isso tem sido real desde o princípio da igreja. Nós, se lermos um pouco da história da igreja, desde a igreja primitiva até os dias atuais, nós vamos ver que a grande parte dos cristãos da época foi perseguida por conta da sua fé em Jesus. Essas dificuldades, elas são inerentes a todo crente. A realidade, irmãos, é que o grande resultado dessa prova é quando nós saímos dela ainda mais confiantes na pessoa de Cristo, ainda mais seguros da nossa fé nele, ainda mais fortes e solidificados naquilo que ele estabeleceu para as nossas vidas. Bem, queridos, o final do nosso versículo 7 diz assim: redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O termo redunde, irmãos, tem o sentido de superabundar, de transbordar. Ou seja, as provações que nós passamos nessa terra têm essa finalidade, de fazer com que haja uma superabundância de louvor, glória e honra na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando o texto trata sobre a revelação da pessoa de Cristo, nós estamos tratando especificamente sobre a sua segunda vinda, sobre o seu retorno, o momento onde Cristo vem para levar os remidos, levar aqueles que foram salvos por Ele. Amados, eu quero deixar essa mensagem essa noite para que o seu coração fique confortado. Nós sabemos que as dificuldades que são empreendidas contra nós pelo fato de sermos servos de Cristo são muito grandes, mas nós queremos juntos aqui nessa noite fazer menção do nome do Senhor, entendendo que é Ele, e especificamente Ele, que é a causa de nós estarmos aqui vivos e especificamente sendo provados, tendo a nossa fé sendo aprovada por Ele em um trabalho específico para que venha a superabundar louvor, glória e honra na sua revelação. Que no nosso coração possa haver esperança da sua vinda. Ele prometeu retornar para nos levar para o céu. Que essa noite o seu coração possa ser reafirmado nessa perspectiva. Ele virá nos buscar e nos livrará de toda dor, de toda tristeza, de toda dificuldade. Precisamos ter fé, que a nossa fé esteja nessa noite firmada no nosso Senhor. Eu quero te convidar nesse momento para que nós possamos orar para que Deus nos abençoe e nos dê todo o apoio necessário, nos dê todo o cuidado necessário para que nós possamos passar por essas provas e chegarmos ao final vitoriosos em Cristo. Ore comigo. Senhor Deus, graças eu te dou pela vida do meu irmão e da minha irmã. Graças eu te dou, Senhor, pela vida das famílias que estão aqui, Senhor, reunidas nessa noite. Te peço, Senhor, que tu dê, Senhor, a eles graça, para que eles possam, Senhor, enfrentar as dificuldades e as lutas, Senhor, que se impõem sobre eles, pelo fato de te conhecerem, de serem, Senhor, fiéis, de serem, Senhor, seguidores das tuas palavras, compreendendo, Senhor, que tu és grande, que tu és santo em todas as coisas. O meu pedido, Senhor, essa noite é que eles tenham, Senhor, força vinda do alto. Força, Senhor, para enfrentar tudo isso. Para que no final de tudo haja, Senhor, uma superabundância, um transbordar de louvor, de honra e de glória no último dia. No dia, Senhor, em que tu vais te manifestar a nós. É isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em o teu nome. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe a sua família, que você tenha uma semana de paz e bênção escondida no Senhor. Até mais. Agradeço ao irmão Rafael pela palavra, agradeço a cada irmão que esteve conosco nessa noite, prestando esse culto ao nosso Deus. Que possamos iniciar essa semana com a mensagem nos nossos corações, de que é o Senhor que nos guia, que nos conduz, que nos leva pela mão e que Ele é fiel. Amém? Vamos cantar juntos, encerrando o culto de hoje.
tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo vento, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me, Senhor. Guia-me pra que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me, mas com tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me, mas com tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Uma noite de paz a cada irmão. Até o próximo culto. Boa noite.